Bem, muito bom dia a todos. Bem-vindos à sessão de Power Talks sobre cibersegurança, ou cybersecurity, como quiserem. Deixem-me dar as boas-vindas ao Pedro Severino, ao Miguel Caldas, da Microsoft, ao Pedro da NOS e ao António Martínez, da Portugal Ventures. Eu vou já direto ao assunto e perguntar, talvez Miguel, sintam-se à vontade para complementar, mas por que razão é a cibersegurança cada vez mais relevante? Porque os ciberataques são cada vez maiores. É tão simples. Na realidade, há dois grandes motivos para ser cada vez mais relevante. Cada vez mais os assets das organizações, desculpem os inglesismos, eu vou fazer isto várias vezes, o valor acrescentado de cada organização, que antes era uma coisa que se podia manter dentro de casa, dentro de um perímetro de segurança, dentro de umas muralhas, cada vez mais os assets estão expostos ao exterior. Quer porque deixaram de estar em papel e passaram a estar em máquinas, quer porque, na realidade, por exemplo, a pandemia nos trouxe de repente a uma realidade em que nós temos de aceder às coisas de dentro da organização a partir de fora da organização. E, portanto, o valor acrescentado de cada organização, de repente, passou a estar mais exposto via sistemas de informação ao exterior. E, portanto, a segurança tem de aumentar com a exposição. E depois, na realidade, cada vez, quanto mais a ocasião faz o ladrão, é o que os portugueses dizem, não é? Quanto mais expostos estão os valores das organizações, mais atrativos são para as pessoas que têm, digamos, menos baias éticas do que outras e que têm a oportunidade de atacar. E, portanto, a cibersegurança também endereça esse problema, não só o da exposição, mas o do aumento da vontade de atacar as organizações. Sim, eu só complementar aqui com um ponto, que é as empresas também, devido à adoção tecnológica, que as empresas são cada vez mais tecnológicas, não só as empresas como as pessoas, dependem cada vez mais de tecnologia, portanto, estão cada vez mais sujeitas a estes impactos que derivam dos ataques de cibersegurança. Obrigado, Miguel. Obrigado, Pedro. Eu tinha uma pergunta já para o António. Por que razão, e corrija-me se estiver errado, mas por que razão se está a investir mais em cibersegurança? Ou seja, um bocadinho também direcionada a pergunta na tua experiência da Portugal Ventures, se isso realmente está a acontecer, se notam que isso está a acontecer, mais investimento em soluções de cibersegurança, e por que razão? Quer dizer, já falámos sobre uma das razões, mas... Sim, eu diria que nós fizemos, acho que o nosso primeiro investimento na área de cibersegurança há quase 10 anos. Mas, de facto, aquilo que os dados nos mostram é que os primeiros 6 meses de 2021 já se investiu quase, no mundo inteiro, quase 10 mil milhões de dólares, que é praticamente tudo aquilo que se investiu no ano 2020. E acho que as razões são estas que já foram ditas aqui, ou seja, à medida em que há uma abertura maior do próprio mercado, há também um interesse cada vez maior da parte dos investidores, e eu acho que vemos cada vez mais uma capacidade de fazer negócio, ou seja, redução também dos tempos de produtização e de alargamento do mercado para além de um conjunto de alguns players que procuravam este tipo de soluções. Obrigado, António. Eu perguntava, talvez, ao Pedro, e aproveitando também, falámos aqui de 2021, mas 2020 teve um impacto muito evidente na vida das pessoas. Como é que a pandemia alterou aqui o panorama de cibersegurança? Sim. E com pandemia, teletrabalho, etc. Sim. A pandemia trouxe um imperativo funcional de adaptação às empresas, não é? De repente, de forma inesperada, as empresas tiveram que adotar determinadas medidas para garantir a continuidade do seu negócio. Não é? Isto criou, por um lado, criou uma aceleração tecnológica, da adoção tecnológica nas empresas, o que é ótimo, mas nem sempre foi acompanhado das medidas de segurança adequadas. Ou seja, criou também oportunidades e que levaram, registou-se neste ano, foi o ano em que se registaram mais ciberataques, ou seja, que o cibercrime mais cresceu. Estima-se que as receitas do cibercrime em 2021 rondem 1,5 trilhões de dólares, que é
muito próximo do PIB de determinados países. Ou seja, está na lista se fosse um país, estaria na lista de 20 países com maior PIB, não é? Portanto, eu acho que há aqui um espaço que está a ser usado como oportunidade pelo cibercrime, que requer também uma adaptação do ponto de vista, ou seja, não só tecnológico, mas também em termos de formação das próprias pessoas. Porque a tecnologia protege até um certo ponto, mas as pessoas acabam por, hoje em dia, tomar muitas decisões que não só podem afetar do ponto de vista pessoal, de revelação de determinada informação, mas no seio das empresas em que trabalham, podem afetar a própria empresa. Muito bem. Já agora, a pandemia, todas as pessoas associam a pandemia ao Teams e ao Zoom e a produtos do género. Mas, na realidade, aquilo que as empresas tiveram de fazer foi expor muitíssimo mais do que isso. As pessoas, para trabalharem de casa, têm de continuar a poder trabalhar na sua contabilidade, nos seus serviços de Enterprise Resource Management, nos seus CRMs, em todas essas peças que antes estavam, enfim, algo relegadas mais uma vez para trás da muralha, mas que agora tiveram de ser expostas. E por causa disso é que, de facto, estas coisas aconteceram. Não é só Zoom e Teams, é muitíssimo mais do que isso. Desculpa, só um ponto que o Manuel falava há pouco, que é também, portanto, aqui numa perspectiva de quando olhamos para dentro de nós, certo? Mas também numa perspectiva quando olhamos para fora e para quem são os nossos clientes e os nossos consumidores. E juntando àquela questão de que já não vivemos dentro só das nossas quintas e, portanto, ou seja, eu sou, no final do dia, se eu sou um pequeno comerciante, eu não vou desenvolver o meu sistema de pagamento e, portanto, eu estou não só sujeito às vulnerabilidades do meu negócio, mas também às vulnerabilidades que vêm do facto de eu estar a integrar um sistema de pagamento de terceiros. Portanto, o meu ataque pode vir também por aí, não é? Outro ponto interessantíssimo, já agora estamos a perder um bocadinho mais de tempo aqui, mas parece-me interessante. Por causa disso é que o venture capital é fundamental nestas áreas, porque nós, Microsoft, nós temos capacidade de investimento próprio para algumas coisas, mas não chegamos a todo lado. Nós acabamos de comprar uma empresa interessantíssima que o mercado fez desenvolver, que o venture capital fez desenvolver, para descobrir erros, não é de comportamento, erros estáticos na organização das empresas do lado da cibersegurança. É importantíssimo também que estas empresas, que podem não ter um produto que seja sexy, que seja atrativo para os pequenos comerciantes ou para os médios, mas também desenvolvam tecnologias para quem desenvolve produto de largo consumo, possa incluir essas tecnologias no produto de largo consumo e baixar o número de erros que as pessoas podem cometer quando tomam as suas decisões, que ainda são elas que tomam muitas. Mas nós devemos ajudá-las a baixar o nível e o impacto do seu erro. E para isso é importantíssimo que as startups existam, que a tecnologia seja desenvolvida nesta área. E a pandemia trouxe a consciência desta necessidade? Totalmente verdade. Eu pego um bocadinho nesse ponto e nós já percebemos aqui nesta conversa também que a cibersegurança é uma necessidade para toda a gente, de uma forma generalizada, porque toda a gente também está a caminhar para ou de certa forma está a caminhar para essa transformação digital. A minha pergunta tem a ver com, e temos cerca de 5 minutos ainda, como é que nós podemos, se já está, mas se não está, como é que podemos fazer a cibersegurança acessível para toda a gente? Toda a gente que necessita de cibersegurança. Sim. Isso depende muito também da dimensão e das características das empresas, não é? Eu diria que há empresas de determinados setores que não têm um foco natural em cibersegurança, porque estão focadas no seu negócio, não é? E aí entram, dependendo da dimensão da empresa e das suas necessidades, entram várias soluções. Podem passar por soluções de cloud que já têm intrínsecos no seu desenho muitas medidas de segurança, podem passar por serviços geridos em que há entidades especializadas que gerem determinadas plataformas que conferem a segurança necessária às empresas. Em empresas de maior dimensão, não teríamos tempo para falar disso, porque são cenários bastante mais complexos, com milhares de assets, e aí é um desafio totalmente diferente. Muito obrigado, Pedro.
para as pessoas, o que é muito importante, antes da cibersegurança, é a cibereducação. O que nem sempre é fácil. Julgo que a geração mais nova está a nascer já com alguma noção das coisas, ainda que as redes sociais não ajudem muito, levam ao abaixamento, e atenção, longe de mim ser um velho do Restelo nesta área, mas levam ao abaixamento da noção de privacidade, o que é muito importante para a noção de segurança. E, portanto, o conceito de segurança pessoal está-se a perder um bocadinho, temos de recuperá-lo de alguma forma, e a seguir temos de equipar os nossos equipamentos do dia-a-dia, os nossos tablets, os nossos telefones, os nossos PCs, os nossos Macs, os nossos Chromebooks, temos de os equipar com coisas, entre aspas, que auxiliem, aquilo que eu estava a dizer há pouco, auxiliem as pessoas na tomada de decisão, não evitando que façam as coisas, mas aconselhando os melhores comportamentos em qualquer instante. Eu sou muito contra o fecharmos as plataformas, quebra por completo a criatividade individual, mas sou muito no trabalho no sentido do aconselhamento ao comportamento mais responsável, mais protegido, mais aceitável. Só para complementar, e depois nesta relação de facto a cloud vem mudar tudo, não é? Porque de repente nós podemos ter, podemos ter empresas que são venture-backed, que têm esta infraestrutura na cloud e depois permitem tornar estes produtos acessíveis a empresas que não têm capacidade de ter essa infraestrutura. E, portanto, eu acho que é nesta relação que vamos estar cada vez mais a levar estes produtos às PMEs. Muito bem, muito obrigado. Eu não sei se tem uma nota final que queiram deixar, só em jeito de resumo também aqui, e se me permite a provocação, quase na mesma dimensão que se está a inovar, tem que se continuar a ter esta preocupação de proteger as empresas, proteger as pessoas, e é a função, não só, como já vimos, de um venture capital, de grandes empresas, mas também das startups que vamos observar e vamos ver que soluções é que têm para nos trazer. O grande desafio é manter a criatividade não limitando as pessoas, mas não deixar que decisões menos informadas estraguem coisas que são importantes também. É o grande desafio da cibersegurança, é não ser visto como um obstáculo, mas como um parceiro de desenvolvimento de negócio. É muito difícil. Muito bem, muito obrigado. Só uma nota adicional, que a diversidade tecnológica leva a que não exista também aqui o one size fits all. Portanto, eu acho que há oportunidades para todas as startups nos vários domínios tecnológicos em temas de cibersegurança. Muito bem, Pedro. Obrigado, Pedro, Miguel e António. Obrigado. Obrigado a todos.